Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fabiano Barbosa. Nesta aula de hoje, cujo tema central é métodos iterativos para resolução de sistemas lineares, vamos falar especificamente sobre um dos métodos chamado método Jacobi. Vamos acompanhar. Os métodos iterativos para a resolução de sistemas lineares são uma boa alternativa para a gente resolver sistemas que possuem muitas equações com muitas incógnitas e também quando nesses sistemas você possui, por exemplo, coeficientes que são números com várias casas decimais, né? Os sistemas que são menores e que possuem apenas números inteiros ou poucos números fracionários, né? Fica tranquilo de a gente resolver por outros métodos, inclusive pelos métodos diretos, como o método de Gauss, né? Em que você faz um escalonamento do sistema, transforma o sistema em um sistema triangular. Aqui no caso dos métodos iterativos, a diferença vai ser que a gente vai ter uma aproximação para a solução do sistema, a gente vai dar uma aproximação inicial e vai fazendo iterações, ou seja, substitui o valor da aproximação inicial lá no sistema e verifica se aquele resultado realmente é verdadeiro, se aquilo corresponde ao resultado. Se não corresponder, vai ter um certo erro, né? Uma certa diferença. E aí a gente vai pegar o novo resultado obtido, substitui de novo no sistema e calcula novamente. E aí vai encontrando novos resultados. Cada resultado que a gente encontra, verifica se aquilo é adequado ou não. Então, por isso que a gente chama de métodos iterativos, que a gente vai fazer iterações, certo? São ciclos, né? A gente vai fazer ciclos de cálculos. Especificamente, isso é um conteúdo de uma disciplina chamada cálculo numérico, ou métodos numéricos, e que não é aqui, álgebra linear, o foco, né, desse conteúdo, né? Mas, nesse nosso programa de ciência da computação, deram um gostinho do cálculo numérico nas 2 últimas semanas. Daí a gente vai falar um pouquinho sobre um desses métodos, que é o método de Jacobi. Ok? Mas eu vou fazer primeiro uma introdução geral sobre a ideia desses métodos iterativos. Para a gente conseguir encontrar a solução de um sistema AX igual a B, lembra que eu estou representando o sistema linear na notação matricial, né? Eu destaquei essa matriz X em negrito, porque quando eu trabalhar com os componentes dessa matriz, que é um vetor, né? Que também tudo é X, que está lá dentro, eu deixei a matriz com X em negrito, né? E os termos dessa matriz eu deixei escrito normal, certo? Então, a gente vai determinar a solução e vai chamar ela de x barra, tá? Esse x barra pode ser a solução exata, se a gente conseguir encontrar, ou a solução aproximada, o mais aproximado possível que a gente conseguir desse sistema. Então, a solução é encontrar a matriz x, mas o x barra significa que nem sempre eu consigo determinar essa solução exata. Através de um método iterativo, a ideia é tentar encontrar uma sequência de soluções. Então, eu vou encontrar uma primeira solução e verificar se aquela solução é exata, ou se ela está mais próxima possível de ser exata de acordo com alguns padrões, alguns critérios que a gente vai estabelecer. Se não tiver, aí eu vou calcular uma segunda solução, depois uma terceira solução, e assim por diante. Então, está aqui, ó. É necessário calcular uma sequência de soluções. Eu coloquei aqui, ó, x1, eu coloquei o 1 lá em cima, né? Essa x1 é a minha primeira solução, é como se fosse a minha primeira x barra. Só que essa solução pode ser a mais adequada, pode ser exata ou não. Se não for, eu vou fazer uma outra iteração, ou seja, um outro ciclo, e vou calcular uma nova aproximação, que eu vou chamar x2. Então, essa minha matriz x, ó, eu vou escrevendo soluções. Então, até chegar numa matriz, né, ou um vetor, né, como a gente queira chamar, xk, em que eu tenho um número de aproximações suficiente, ou eu atendi o critério que eu estabeleci, ou então essa solução é a exata, certo? Então, essas soluções aproximadas, eu botei aqui, aproximadas de x barra a partir de uma aproximação inicial x0. Ou seja, a gente vai ter que estabelecer um ponto de partida. Esse ponto de partida vai ser a minha aproximação inicial x0. Ou seja, eu não calculei nenhuma iteração. O número de iterações é 0. Aí eu estabeleço um valor para essa minha matriz e substituo no sistema. Se ela já for exata, eu chutei e acertei na loteria e já encontrei o resultado. Mas, em geral, ela não vai encontrar o resultado, ela vai encontrar uma aproximação.
E aí, com essa aproximação, a gente vai calculando outros ciclos, outras iterações. De um modo geral, é assim que a gente vai fazer. Vamos ver mais alguns detalhes. Eu escrevi aqui alguns passos para que a gente consiga resolver um sistema linear através de um método iterativo, né? O primeiro deles é escrever o sistema AX igual a B na forma x igual a fx mais d. Na prática, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar nas minhas equações do sistema e vou separar para cada uma das equações uma das incógnitas e jogar todas as outras para o segundo membro. Desse modo, eu consigo ter no primeiro membro somente a matriz X e ela também vai estar presente no segundo membro. A gente vai fazer isso com um exemplo que é muito mais fácil de entender, tá bom? Observar que a matriz A era uma matriz quadrada n por n, continuo com a matriz quadrada, a matriz F n por n, a matriz X é uma matriz coluna, ou um vetor coluna, como a gente queira chamar, a matriz B, mesma coisa. E aí, a gente, quando fizer as transformações, passar as coisas para o segundo membro, a matriz B, vou ter que somar, subtrair coisas, e ela vai se transformar numa matriz D de termos independentes também, que é uma matriz N por 1. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, a gente vai estabelecer uma aproximação inicial x0, né? Ou seja, é uma matriz x que não teve nenhuma interação ainda. Ela é como se fosse o nosso chute. A gente vai chutar que aquela matriz é a solução do meu sistema. Se você acertar, aproveite e jogue na Mega Sena, porque é uma sorte absurda você chutar valores de primeira e dizer que a solução já é exata, ou então já está dentro de alguns critérios que nós vamos estabelecer para dizer se a solução é próxima o suficiente para ser considerada a nossa solução, tá? Mas aí você vai pegar essa solução x0, essa aproximação x0, e substituir lá no nosso sistema. Mas antes disso, a gente representa o seguinte, ó, cada termo dessa matriz, ó, x, vou chamar aqui ó, x1 de 0, x2 de 0, etc., xn da matriz 0. Em geral, a gente utiliza os valores todos zeros. A gente chama essa aproximação inicial, a gente usa o vetor nulo, tá? Relativamente àquele sistema, né? Se for um sistema 3x3, é um vetor nulo do R3, né? Se for uma matriz 5x5, é um vetor nulo do R5 e assim por diante. Lembrando que eu estou escrevendo aqui, ó, na forma de linha, por isso que eu estou com o T de transposta, né? Porque isso é uma matriz coluna. Vamos seguir, vamos para os outros passos. Aí, terceiro passo, estava falando agorinha, eu vou substituir essa minha aproximação inicial na minha equação 1. Lembra, a minha equação 1 é essa aqui, né? X é igual a fx mais d, ou seja, na equação não, no meu sistema 1, né? Eu substituo no sistema, ele vai ficar assim, ó, x de 1, ou seja, a minha solução da primeira iteração vai ser f x0 mais d. Então, substituo o x0 aqui, e aí, quando eu resolvo esse produto mais essa adição de matrizes, a matriz resultante vai ser a minha primeira aproximação encontrada. Então, nós calculamos a primeira iteração, por isso que agora o resultado é x1, né? Bom, aí o que eu faço? Eu verifico se essa minha aproximação é a mais adequada, seguindo os parâmetros que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Se ela for mais adequada, ou então se eu pegar essa solução x1, colocar no meu sistema e der exato, acabou, resolvi, né? Se não der exato, eu tenho que procurar saber se essa aproximação é a melhor possível, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Se a aproximação não for a mais adequada, substituir o seu valor em 2, ou seja, agora eu vou pegar e substituir nessa daqui que eu encontrei e realizar uma nova iteração para calcular x2. Eu vou no lugar do x0, eu vou colocar agora x1 e vou encontrar o x2, certo? É essa que a gente vai fazer, ou seja, fazer uma nova iteração. E aí eu trouxe algumas observações, duas observações. A primeira diz o seguinte, ó, a gente vai realizar quantas iterações forem necessárias até determinar a melhor aproximação. Então, tipo, se você vai calcular isso manualmente, que é o que a gente vai fazer aqui nesse curso, dá bastante trabalho, porque embora a técnica seja simples, você vai fazer muitas repetições, dependendo do tipo de sistema, né? Então,
você vai fazer quantas forem necessárias. Agora, é possível estabelecer um critério, tá certo? A gente vai ver isso mais à frente. E se me arretarem, ó, eu posso fazer um sistema grande com muitas iterações. Vou passar o resto da semana calculando. Então, cuidado, hein? Cuidado. A segunda observação é o seguinte, ó. Essa sequência de aproximações pode ser generalizada através da expressão. Tá aqui a expressão, ó. Xk mais 1 é igual a fxk mais d. Né? Observe que eu generalizo mesmo, porque eu tinha x1 era igual a x0 mais d. X1 era igual a fx0 mais d. x2 é igual a fx1 mais d. x3 é igual a fx2 mais d. E assim por diante. A gente vai substituindo na anterior. E na prática, eu tenho essa ideia generalizada aqui, ó. Xk mais 1 é igual a fxk mais d. Então, se k for zero, que foi o que a gente usou quando eu tinha a matriz x0, então vai ficar aqui, a fx0, ora, se eu fizer 0 mais 1 dá 1, então fica x1 aqui na frente, né? Quando k é 1, eu tenho aqui, eu encontro x2. Quando k é 3, 2, eu encontro x3 e assim por diante. Então, esse é o meu algoritmo, né? É o meu modelo de generalização daquela ideia de fazer as iterações. E aí eu trouxe essa definição para nós determinarmos um critério para a gente medir se, quando eu encontro uma nova matriz, se a diferença entre essa matriz que eu encontrei e a nova, se é muito grande. Porque se ela for muito pequena, lembra que a gente falou do erro, né? Quando o erro é muito pequeno, ele tende a zero, ele é insignificante. Então, talvez você ficar calculando várias vezes e encontrar resultados que a diferença entre um e outro seja tão pequenos, não adiante mais. Então, você pode parar por ali e dizer que a sua solução já é a mais adequada possível, a melhor aproximação, tá? Então, tá aqui, ó. A diferença entre as soluções encontradas a cada iteração é dada pela expressão. Aí tá aqui uma expressão, ó. Eu tenho o módulo da diferença de duas matrizes. Isso aqui a gente chama de métrica. Eu estou criando uma medida, porque eu não tenho como medir a diferença de uma matriz para outra. São matrizes, né? Como é que eu meço essa diferença entre matrizes? Como se tivesse uma distância entre elas. A gente vai pegar o máximo, ou seja, o maior valor do módulo da diferença entre os seus termos. Certo? Então, vou pegar assim, ó, por exemplo, o termo x1 menos o termo x1, termo x2 menos o x2. Vou pegar a minha matriz, por exemplo, eu tenho a matriz x0. Aí eu encontrei a matriz x1. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar cada termo da matriz x1 e comparar com cada termo da matriz x0, certo? Vou fazer a diferença entre eles. Aí sim, são números, eu consigo ter uma diferença, né? Se encontrei 1,5 na outra e a minha era 0, 1,5 menos 0 é 1,5. Eu consigo medir. Só que o que vai dar a diferença entre as duas matrizes vai ser o maior valor encontrado entre as diferenças dos termos. Eu vou pegar o x1 da matriz que eu encontrei menos o x1 da matriz que eu já tinha. Aí dá um resultado. Vou pegar o x2 menos o x2, x3 menos o x3. O maior desses valores em módulo, está em módulo. Ó. O maior desses valores, a gente vai dizer que representa a distância entre a matriz, né, que a gente já tinha, e a matriz encontrada com a iteração. Essa é a nossa métrica. E daí eu trouxe agora o método de Jacobi. Como nós estamos no curso de Ciência da Computação e essa disciplina não é cálculo numérico, eu vou trabalhar só com esse método, tá bom? Então já falei de um modo geral como funcionam os métodos iterativos. E o método de Jacobi é tranquilo porque ele usa exatamente os passos que eu acabei de falar. Então vamos ver como é que funciona. O método de Jacobi consiste em aplicar a expressão 3. A expressão 3 foi aquela generalizada. Vou mostrar aqui. Opa, não, essa é a 4. Está aqui, ó. Xk mais 1 é igual a fxk mais d. Então a gente vai usar essa expressão, aplicar a essa expressão os passos que eu já mencionei, até que um dos critérios de parada seja alcançado. Vamos ver qual critério será alcançado. Primeiro critério, olha, lembra que a gente tinha
esse máximo aqui, né? Na nossa métrica, a gente viu que a ideia seria fazer termo a termo, comparar termo a termo, subtrair um do outro e verificar o resultado em módulo, né? O maior deles representa a distância entre as matrizes. Esse valor que a gente vai determinar tem que ser menor ou igual a um certo epsilon, a um certo número, e esse epsilon é uma tolerância, é um número que a gente vai estabelecer. Por exemplo, se eu disser que eu quero que essa diferença seja muito pequenininha, que ela seja da ordem de 3 casas decimais, eu posso dizer assim, que esse meu epsilon é um número 0,001, ou epsilon é igual a 10 elevado a menos 3. Ou seja, estou dizendo que essa minha tolerância, essa minha precisão de resultado tem que estar na casa dos milésimos. Então veja que eu posso fazer a diferença tão pequena quanto eu queira. Então se eu disser que a diferença tem que ser menor do que 10 elevado a menos 5, são 5 casas decimais, e eu tenho aí, tem que usar 6, né? Observe que isso dá bastante cálculo, porque você pegar um sistema linear, resolver e encontrar a diferença entre a sua solução e uma próxima solução menor do que 5 casas decimais é muita precisão. Então, em geral, não preciso ter a solução exata para que aquele resultado seja satisfatório, tá? Então, esse é um dos critérios. Então, tá aqui, ó, epsilon representa a tolerância e indica o grau de precisão das soluções. O segundo critério é o seguinte, ó, eu estou falando critério de parada porque a gente vai calculando e vai parando, mas a ideia desse método é que ele seja implementado computacionalmente. Então, se você for pesquisar, vai encontrar um monte de recursos computacionais que já calculam isso tranquilamente. Você coloca a matriz dos coeficientes, coloca lá no sistema qual é a sua solução inicial, que é o x0, e daí você clica no botão Enter e ele calcula em segundos, dependendo do sistema. Alguns já demoram bastante. Mas, em geral, ele vai fazendo aí milhares de iterações, centenas de iterações, quantas você quiser, até determinar esse valor de acordo com a precisão exigida. Ou você vai dizer assim, ó, até que você encontre um K maior que M, onde M é o número de iterações, o número máximo de iterações. Se eu disser que M são 8 iterações, você vai resolver até encontrar, fazer 8 iterações, até encontrar o K9, né? K igual a 9. Se eu disser que você tem M igual a 10, você vai ter que resolver 10 iterações, e a sua solução vai estar é o K11, né? É isso que ele está dizendo. Então, você pode limitar o cálculo através do número máximo de iterações. Há métodos, inclusive, mais rápidos de se encontrar a solução do que o de Jacobi. Mas esse é o mais geral e é para a gente ter uma ideia de como funciona. Eu trouxe um exemplo. Está aqui, ó. Resolver o sistema abaixo através do método de Jacobi, considerando, olha o meu epsilon, menor ou igual que 10 a menos 2, ou seja, epsilon tem que ser um número dessa ordem, de 2 casas decimais, ou K maior que 10, ou seja, olha, o número máximo de iterações é 10. Significa que se eu não encontrar um resultado, a diferença entre uma interação e outra muito pequena, na ordem de 10 a menos 2, eu paro quando eu fizer 10 iterações. É isso que ele está dizendo. Para resolver, a gente tem que lembrar que nós vamos pegar esse nosso sistema, que é AX igual a B, e transformar no sistema X igual a Fx mais D. Isso, né? Lembrar. Como é que funciona? Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer assim, ó. Vou deixar, por exemplo, na minha primeira, eu vou deixar esse x1 aqui, no primeiro membro, e vou jogar tudo para o segundo membro. Vai ficar assim, ó, 1, esse menos x2 vem mais x2, e no final das contas esse 2 passa dividindo. Então ficaria, eu posso escrever assim, ó, 1 mais x2 sobre 2, tá? Só que vocês têm que lembrar o seguinte, esse método que a gente está trabalhando é um método numérico, é um método computacional. A ideia todo esse algoritmo que eu estou ensinando a vocês aqui, é que ele possa ser programado no computador. Então, no computador, essa divisão aqui, ó, 1 mais x2 sobre 2, é melhor escrever 1 meio que multiplica 1 mais x2. Na realidade, 1 meio eu posso até escrever assim, né? 0,5, porque 1 meio é 0,5. Então, eu posso utilizar já esse raciocínio.
Dessa forma eu vou fazer assim, tá bom? Em vez de fazer 1 mais x2 sobre 2, eu vou escrever 1 meio que multiplica 1 mais x2. Bom, e aqui no segundo membro, eu deixei agora o valor x2, no segundo membro não, na segunda equação, eu deixei o valor x2, ficou assim, ó, 3 menos x1, ele vai para lá, ó, menos x1, e esse 2 que está multiplicando vai passar dividindo depois, né? Então vai ficar 3 menos x1 sobre 2. Da mesma forma, eu resolvi deixar 1 meio que multiplica 3 menos x1. Tá? Então, nós temos isso aqui, ó. O primeiro passo vai ser resolver, depois que a gente transformou, escrever naquela forma, né? xk mais 1 é igual a fxk mais d. Tá? Então, como é que funciona na prática isso? Eu vou colocar em cima do meu x1, que está no primeiro membro, ó, eu deixei k mais 1. Eu escrevi k mais 1. Igual a 1 meio, está aqui, né? 1 mais x2. Esse x que está aqui dentro, ó, é de k. Então, a ideia é, o cara que está do lado esquerdo, do primeiro membro, vai me dar a minha nova resposta, a minha nova aproximação. Por isso que ele tem a evolução. Ele tem o k mais 1. E o que tenho lá dentro, no segundo membro, são os valores que eu vou substituir quando eu tenho uma resposta, né? E por isso que nós utilizamos aquela primeira aproximação x0, e é o que eu vou usar aqui. Então, eu preciso partir de algum ponto. E esse ponto é o meu x0. Tá? E eu vou escrever aqui. Ó. O segundo passo é esse, né? Definir uma matriz inicial, que é a aproximação inicial. Como eu já falei, essa minha aproximação inicial, em geral, a gente usa o vetor nulo. Esse cara aqui, ó, esse primeiro é o meu x1 da matriz 0, e esse é o meu x2 da matriz 0. Eu não tenho outros valores porque eu tenho um sistema 2 por 2. Agora, eu vou fazer a minha iteração. Eu vou substituir os valores, ó, x1 de 0 aqui, quando k é 0. Então, se eu fizer isso, ó, para k igual a 0, não é? Porque eu tenho a minha matriz x, 0. Então, quando k é 0, o meu x1 é 0, o meu x2 é 0. Então, vamos ver como é que fica. Ó. Para k igual a 0, eu tenho assim, ó. Se eu puser o 0 aqui, ó, 1 mais x2 de 0. Não é? Então, x2 de 0, quem é o x2 de 0? É 0. E aqui, se eu pegar o 0 e puser no lugar do k, então eu tenho aqui, ó, x1 de 0 mais 1 é 1. Então, x1 de 1 é igual a 1 meio de 1 mais x2 de 0. Se você acha que pode lhe confundir fazer isso, é possível você fazer assim, ó. x1 de 1 igual a 1 meio de 1 mais x2 de 0. E x2 de 1 é igual a 1 meio de 3 menos x1 de 0. x2 de 0, ó, eu sei que é 0. Então, eu vou pegar esse valor, substituir por 0. Mesma coisa, x2 de 1 é igual a 1 meio que multiplica 3 menos x1 de 0. Esse cara também é 0. Tá? Então, foi o que eu já fui fazendo aí direto. Mas um conselho que eu dou é, para não se confundir, pode ir para cada valor de k, substituindo, né, fazendo a sua própria fórmula e depois substituir. Vamos lá, eu vou apagar para continuar o que eu já tinha feito. Ficou assim, né? x1 de 1 é igual a 1 meio, que multiplica 1 mais, aí x2 de 0 é 0. Tá aqui. Aí deu quanto? 1 mais 0 dá 1. 1 meio vezes 1 dá 0,5. Dá 1 meio, né? Que é 0,5. E para o outro? Aí ficou assim, ó, x2 de 1, que k é 0, né? Vai ficar 1 meio que multiplica 3 menos x1 de 0. x1 de 0 está aqui, é 0. 3 menos 0 é 3. 1 meio vezes 3 dá 1,5. Né? Então, a gente encontrou aí a nossa primeira iteração, primeira aproximação. Ó, x de 1, ou x1, a minha matriz x da interação 1. Quem é? O x1 da matriz 1 é 0,5. E o x2 da matriz 1 é 1,5. Será que isso é a minha solução exata? Então, se eu quisesse testar de verdade, pegaria aqui, 0,5 colocaria no lugar do x1 e 1,5 no lugar do x2 para ver se isso daria a solução exata.
De cara eu já vi que não dá. Ó. 2 vezes 0,5 dá 1. E 1,5 no lugar do x2 ficaria 1 menos 1,5. 1 menos 1,5 dá menos 0,5. E o resultado aqui é 1. Então, essa solução não é exata, mas já é uma aproximação. Tá bom? E aí, o outro passo é verificar se isso é uma solução adequada. Observe o valor do epsilon. Epsilon é 10 elevado a menos 2. É menor ou igual que 10 a menos 2, ou seja, 0,01. A diferença entre a matriz x1, que a gente encontrou, e a matriz x0, que era a matriz inicial. Como é que calcula a diferença? Pegando cada termo. 0,5 menos 0 dá 0,5. 1,5 menos 0 dá 1,5. E eu vou pegar o maior dos resultados. O maior dos resultados é 1,5. Eu já deixei para facilitar a nossa fórmula geral e a nossa aproximação inicial. E também nós encontramos a primeira iteração, né? Da primeira iteração, a nossa aproximação x1 é 0,5, 1,5t. No nosso livro que a gente está usando como referência, eu tenho uma tabela, lá tem uma tabela com esse exemplo, né, fazendo esse exemplo, mostrando todos os resultados para cada iteração, certo? Então, a ideia vai ser fazer uma tabelinha e colocar esses valores para facilitar. Veja, computacionalmente falando, é muito simples, né? Porque cada resultado que você encontra, o computador vai lá e coloca, vai armazenando na tabela, né? Faz os resultados. A gente vai fazer isso manualmente, porque a ideia de matemática computacional é você entender o algoritmo matemático para depois fazer uma implementação, né, no computador. A ideia é essa. Mas aqui eu já estou facilitando, trazendo uma tabela mostrando isso, tá? Mas vamos lá, eu preciso fazer a diferença que eu falei agora, né? 0,5 menos 0, 1,5 menos 0. Eu escrevi aqui. Lembrando que quando k é 0, x1 de 0 é 0, x2 de 0 é 0, e eles estão aqui, né? Não tem epsilon, porque esse cara não tem iteração nenhuma, né? Mas quando eu faço a primeira iteração, que eu encontro essa matriz x1, então eu vou ter que fazer essa distância, ó. x1 de 1 menos x1 de 0, x2 de 1 menos x2 de 0, certo? E depois eu vou pegar o maior dos dois valores, foi o que eu falei quase agora, só estou escrevendo para isso ficar registrado, né? Mas na prática, você calcula de cabeça logo, ou faz as continhas e já bota na tabela. Não precisa escrever tudo isso. Então, a aula demora, eu estou aqui explicando, porque é uma questão didática, mas na prática isso é bem mais rápido, no instante você faz, né? E daí, eu já calculei as diferenças, né? Lembra que o resultado é em módulo, então, se por acaso desse negativo o resultado, como é módulo, ficaria positivo, né? Ou zero, se desse zero, né? Bom, e lembrar que o epsilon é da ordem do maior valor, é o máximo entre 0,5 e 1,5, que é 1,5. O maior valor que a gente encontrou foi 1,5. Então, veja que diferença. Eu quero que a resposta seja igual ou menor ou igual que 0,01. E a gente encontrou 1,5. Então, traduzindo, dá trabalho porque a gente vai ter que fazer mais iterações para quando encontra essa resposta ou quando k maior que 10, ou seja, quando a gente tem 10 iterações e encontra a matriz x, 11, né? Vamos lá. E agora? Eu vou... Aí estou destacando, né, que o resultado foi 1,5. E então, o que eu faço? Vou verificar. Esse epsilon é menor ou igual que 10 a menos 2, ou seja, é menor ou igual que 0,01? Claro que não, né? Eu tenho 1,5, está muito longe. Então, tem que fazer nova iteração, certo? E outra coisa que eu tenho que verificar. M aqui, ó, eu só fiz uma iteração, M igual a 1. Então, não deu nada, né? Não dá para fazer nada. Tem que continuar calculando, fazendo iterações. Vamos fazer essa segunda iteração assim, ó. Primeiro, a gente já tem que agora k igual a 1, né? Para k igual a 1, x1 de 1, ó, é 0,5, x2 de 1 é 1,5. A gente já tinha isso aqui, né?
Só para mostrar onde é que eles estão na tabela. E no nosso epsilon era 1,5, né? Então, eu vou substituir de novo na fórmula. Ó. x1 de 2, vou substituindo aqui, ó, é igual a 1 meio, que multiplica 1 mais x2 de 1. Eu resolvi aqui escrever o sistema, né? Antes de colocar os valores diretamente. Eu fiz aqui devagarzinho. Substituindo esses valores, né? Nós vamos encontrar x1 de 2, que é 1 meio, que multiplica 1 mais 1,5. Então, aqui vai dar 2,5 dividido por 2 dá 1,25. E aqui, 3 menos 0,5 dá 2,5 dividido por 2 dá 1,25. Os mesmos resultados. Observe aqui na tabela. Na tabela, ó, eu tenho 1,25, 1,25. Como é que encontro o epsilon? Então, vai fazer, ó, esse cara, 1,25 menos 0,5 e depois 1,25 menos 1,5. Veja que o outro é menor, né? Então, vai dar negativo. Mas o resultado é em módulo. Então, eu vou pegar o maior resultado em módulo, certo? Então, faz isso, né? 1,25 menos 0,5 dá 0,75. 1,25 menos 1,5 vai dar menos 0,25. Em módulo dá 0,25. 0,75 é maior, portanto, ele é o nosso novo epsilon. Já aproximou bastante, caiu pela metade, mas ainda falta muito, porque eu tenho que ter epsilon igual ou menor do que 0,01. Né? Então, não dá. E aí você vai fazendo várias iterações, certo? Eu vou só escrever a matriz, está aqui, a matriz que nós encontramos. Essa é uma segunda aproximação, tá? Então, eu não vou fazer mais, a gente observa como é que funciona e eu vou agora concluir. Para concluirmos, a ideia é só continuar fazendo as iterações. Então, para k igual a 2, utilizo os valores que estão aqui na tabela, ó, x2 de 2, x1 de 2, está aqui, ó, 1,25, 1,25, substitui, calcula de novo, aí vai encontrar a matriz x da terceira iteração e assim por diante. Né? Observe que o autor fez isso várias vezes até chegar aqui. Ó. Para k igual a 8, ele encontrou aqui em k igual a 8, ó, eu tinha esses valores. x1 era 0,996, x2 também, substituiu e encontrou o epsilon que ele tinha era 0,012. Esse valor aqui, ó, ainda é maior do que 0,01, porque 0,01 depois dele é zero, né? Como se fosse 0,010. Então, teve que fazer mais uma iteração. Então, ele fez a iteração e encontrou como resultado essa matriz aqui, ó, x9, né, da nona iteração, 0,998, 1,002. Né? O epsilon agora, ó, é 0,006. E ele é menor ou igual que 10 a menos 2. Então, você olha isso. Epsilon é menor ou igual a 10 a menos 2, ou K maior que 10. Então, fazendo essa verificação, a gente vê que essa daqui, né, esse aqui é o parâmetro adequado. Tá? A gente conseguiu chegar nesse daqui. Primeiro do que K maior que 10, ou seja, antes de fazer 10 iterações, a gente conseguiu encontrar o resultado. Foram 9 iterações. Sacanagem do autor, né? Já que encontramos esse valor de epsilon, para por aí, e o resultado que nós já terminamos nessa matriz, ó, x9, né? Esse resultado, sim, é o nosso x barra. Então, tá aqui, ó. Conclusão, x barra 0,998, 1,002. Isso aqui é o mais perto possível da solução exata com esse número de iterações ou com essa precisão dada do epsilon, né? Mas se a gente olhar direitinho, a solução exata é 1 e 1, tá? Então, se eu puser 1 e 1 no sistema, o sistema vai ser verdadeiro. Porém, a nossa ideia não é porque esse sistema é simples, né? E eu não precisava utilizar esse método. A gente está utilizando o método naquele sistema simples para entender como funciona. Tanto faz eu fazer com esse sistema como com um muito grande, que o algoritmo é o mesmo. Nosso objetivo era entender como utilizar esse método. Então, se eu tivesse, por exemplo, 4 equações, então eu ia deixar x1 na primeira, passar tudo para o outro lado. Na segunda equação, eu ia deixar o x2, passar o resto para o outro lado. Na terceira, deixar o x3 e jogar o resto. E na outra, x4, deixar tudo do outro lado. Então,
Esse cálculo que nós estamos fazendo aqui com duas equações passaria a ser feito com quatro equações, daria mais trabalho. E o epsilon eu teria que fazer com os quatro valores, x1, x2, x3, x4. Subtrair cada um deles, né, sempre pelo seu correspondente da matriz anterior e ver qual dessas subtrações me dá o maior resultado em módulo. Então, esse vai ser o nosso epsilon. Então, quanto maior o sistema, muito mais difícil fazer isso manualmente, claro. Mas o algoritmo é simples e ele pode ser implementado facilmente, tá bom? Então, tá aí o nosso método de Jacobi para encontrar soluções de sistemas lineares. Como referências, nós estamos utilizando aqui somente uma, que é o livro do Leônidas Barroso, que com outros autores são vários, que é Cálculo Numérico com Aplicações, segunda edição, que é de 1987. E uma curiosidade é que ele utiliza lá no livro o Fortran, que é uma linguagem muito próxima da máquina. Na realidade, esse tipo de linguagem geralmente tem uma... Ele é mais rápido, né? Faz os cálculos de modo mais rápido do que algumas outras linguagens. Mas é uma linguagem que raramente se usa, tá bom? Mas tudo bem, o que importa mesmo no nosso caso é estudar os algoritmos. E chegamos ao final desta aula. Como dizem os meus alunos, não esqueça de pedir um like. Então, um like aí estou pedindo para vocês. Quem não se inscreveu no canal, inscreva-se. Dúvidas todo mundo sabe onde coloca, né? Pode deixar nos comentários ou se estuda comigo, deixa lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem. E antes de mais nada, eu queria agradecer a todos, né, os meus alunos e as minhas alunas, por essa maratona, né? Todo mundo tem assistido os vídeos, tem se dedicado com afinco. Nós estamos hoje no 31º vídeo gravado para essa disciplina de 10 semanas, né? E então eu só tenho a agradecer a vocês e também agradecer às pessoas que não estudam comigo que assistem ao canal. Legal isso, né? Porque eu jamais imaginei que ia ter tanta gente assistindo também esses vídeos. Então, muito obrigado a todo mundo. Espero ter ajudado de alguma forma, né? Espero que as aulas tenham sido o mais didático possível. Espero estar conseguindo o meu objetivo, que é produzir conhecimento, atingir todo mundo, né? Fazer com que a gente consiga aprender mesmo estando à distância. Então, muito obrigado e a gente se encontra, né, em outras disciplinas e em outros vídeos aqui no canal. Um abraço, tchau, tchau!